queria contar uma história para vocês. Conta-se uma história de um homem que tinha um sonho. Esse homem ele tinha um sonho de criar algo que seria amado em todo mundo, tanto por crianças quanto por adultos. Esse homem sonhava em criar algo que todo mundo gostaria e que, a partir dessa criação, um novo reino surgiria. Essa era a ideia deste homem. Eu preciso criar alguma coisa que vai encher o coração de todos de alegria. Do mais jovem, do mais bebê, até o mais idoso. E aí este homem está no seu trabalho, pensando no que criar, e de repente ele vê passando um camundongo. E ele olha para aquele camundongo e ele fala, isso, achei, eu vou criar um camundongo, a imagem de um camundongo, um desenho, eu vou criar um personagem com a imagem de um camundongo. E eu aposto que vão criar brinquedos, vão fazer chupetas, camisetas com este camundongo. Acho inclusive que vou chamá-lo de Mortimer. Pergunta, você daria uma chupeta para o seu filho, uma camiseta ou um brinquedo com esta cara aqui? Ou com o nome de Mortimer? Pouco provável, né? Eu também não. Mas esse homem ele tinha um sonho. E aí ele contou o seu sonho para um amigo. E este amigo passou a sonhar junto com ele e o ajudou a melhorar a sua criação. Este homem sonhador também contou para sua esposa o seu sonho. E dizem que a esposa que lhe ajudou a arrumar um nome melhor que Mortimer para o seu personagem. Do amigo Ubi Wilkers vem o desenho oficial que existe há mais de anos. E da esposa Lillian vem o nome deste camundongo que iria conquistar o mundo. Tudo começou com um sonhador, com um homem chamado Walt Disney, que compartilhou seu sonho com um amigo e com a esposa que lhe ajudaram a criar o rato mais famoso do mundo, o Mickey Mouse. Eu acho que vocês conhecem o resto da história, através do sonho de Walt Disney, que passou a ser o sonho de muitos outros também. Hoje existe a Disney World, ou a Disneylândia, que é o maior complexo temático do mundo. Desde que foi criado a Disney, ficou fechado um único dia. E é um lugar que encanta adultos, crianças, e é interessante pensar que tudo isso começou com o sonho de um homem quando ele viu um camundongo, que compartilhou seu sonho com um amigo, com a esposa, e que lhe ajudaram a criar tudo isso, que faz com que adultos e crianças se sintam dentro de um gibi, de um filme, de um verdadeiro conto de fadas. O Walt Disney ele tem várias frases, mas uma frase do Walt Disney que me marca bastante é essa daqui. O Walt Disney disse assim: você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Eu vou repetir essa frase que eu acho ela maravilhosa. Você pode sonhar, criar, desenhar, construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. O sonho de Walt Disney virou realidade, mas porque ele teve um sonho que compartilhou com outras pessoas que disseram para Walt Disney: este sonho também é meu. Este sonho também é meu. Eu quero viver este sonho com você. Este sonho não é mais só seu sonho. Agora este sonho também é meu. Por que eu estou contando essa história para vocês do Walt Disney? Uma história real sobre sonhos. Porque o texto que nós lemos nesta noite, de Atos 16, ele vai falar sobre sonhos. Para falar sobre um povo impactado, eu escolhi esse texto de Atos 16 que fala sobre sonhos. Eu acho muito interessante como começa essa história de Atos 16. A história que nós lemos é um sonho que um homem teve, que compartilhou com outros homens, que também disseram: este sonho também é meu. E a gente vai ver como esse sonho se desenvolveu na vida de 3 pessoas. Começando a contextualizar esta mensagem, essa história de Atos 16 que lemos, na verdade, ela começa em Atos capítulo 15, versículo 36.
Se você quiser virar, acho que até na mesma folha pode estar, Atos 15, 36, o apóstolo Paulo fala assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como tudo estava indo. A história que nós lemos de Atos 16 começa aqui, nesse versículo, quando Paulo, depois do concílio de Jerusalém, ele decide visitar as igrejas que haviam sido plantadas, e ele queria ver como é que o pessoal estava indo. E Paulo está com o seu planejamento, ele está pensando: eu vou passar em tal igreja, e eu vou ver como é que os irmãos estão indo, eu quero poder cumprimentar os irmãos, fortalecê-los a fé, eu quero falar alguma coisa. Mas olha o que interessante que aconteceu. Paulo pretendia visitar algumas igrejas. Olha o que aconteceu. Capítulo 16, versículos 6 e 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos por quem? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, na província da Ásia. Versículo 7, quando chegaram à fronteira da Mícia, um outro lugar, tentaram entrar na Bitínia, mas quem os impediu? O Espírito Santo, o Espírito de Jesus o impediu. Pensa nessa cena. Paulo tem o bom propósito no seu coração de visitar as igrejas e fortalecer a fé dos irmãos e ver como é que isso tudo está indo. E aí, quando ele tem o planejamento, o que acontece? O Espírito Santo o impede de pregar? Não parece algo estranho isso para você? Pregar não é algo bom? Nós não fomos chamados como igreja para pregar? Paulo tinha um bom propósito no seu coração, ele ia pregar, ele ia fortalecer a fé dos irmãos, ele ia fazer visitas. Por que o Espírito Santo impediu Paulo? Se nossa função é pregar, por que o Espírito Santo impediu Paulo de entrar na Ásia e na Bitínia? Percebam que não é Satanás, percebam que não é a oposição judaica religiosa, não são os gentios. Quem impede Paulo de pregar é o Espírito Santo. Por quê? Por que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar? Eu não tenho uma resposta conclusiva desse fato. Mas quando eu leio Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, e vejo o Espírito Santo interrompendo um planejamento, eu sou obrigado a chegar à conclusão de que a agenda de Deus é diferente da nossa. Repita isso comigo, por favor. A agenda de Deus é diferente da nossa. E sabe, gente, pode ser que uma situação pareça ser muito boa, correta, assertiva, mas não faz parte da agenda de Deus para as nossas vidas. Essa é a explicação que eu encontro. Paulo tinha um bom planejamento, Paulo tinha um planejamento santo, visitar e pregar a palavra nas regiões que a palavra já foi pregada. Mas o Espírito Santo o impediu, porque a agenda de Deus era diferente da agenda de Paulo, como também em muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, é diferente da minha e da sua também. A agenda de Deus é diferente da nossa. E pode ser que uma coisa que pareça ser muito boa não faça parte da agenda de Deus para as nossas vidas. E aí eu estou imaginando o apóstolo Paulo pensando: poxa, mas por que, Deus? Eu estava tudo planejado, o Senhor não deixa eu pregar. O que acontece? Eu ia compartilhar a palavra do Senhor naquela região. Lembre-se que Paulo queria visitar as regiões. Paulo queria visitar aqueles que já tinham ouvido a palavra. Essa era a agenda de Paulo. Mas na agenda do Espírito Santo de Deus, existiam pessoas que ainda não tinham ouvido falar a palavra. Na agenda de Paulo, ele queria visitar igrejas que já existiam. Na agenda do Espírito Santo, era necessário uma nova agenda, uma nova igreja nascer. E aí Paulo então está com essa inquietação, penso eu: Deus, por quê? Eu tentei ir para a Ásia, o Senhor não deixou. Eu tentei entrar na Bitínia, o Senhor não deixou. E lá está Paulo pensando, quando de repente, versículo 9, ele tem um sonho. Atos 16, 9, durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe na Macedônia para que
para nos ajudar e ajude-nos. No meio dessa reflexão, Paulo tem um sonho, uma visão durante a noite. E o que ele vê? Um homem. Durante a visão, pensando no que fazer, pensando em que rumo tomar, Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia que lhe pede ajuda. Paulo compartilha o seu sonho com Silas e com Lucas. E os seus companheiros de viagem se identificam com esse sonho. E aí então, o homem da Macedônia já não é mais um sonho só de Paulo. Os seus companheiros de viagem falam: Paulo, este sonho também é nosso. Olha o que acontece no versículo 10. O escritor de Atos, que é Lucas, ele fala no versículo 10 assim: concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Essa é a primeira vez em todo o livro de Atos que Lucas se inclui na missão. Antes Lucas só relatava fatos, mas agora Lucas compartilha do sonho de Paulo e fala: Paulo, este sonho também é meu. Paulo, Deus não está chamando você ou Silas, Deus está me chamando também. Deus está nos chamando para achar este homem, socorrê-lo e pregar a palavra e ajudá-lo. Então, o sonho que era de Paulo passa a ser também de seus companheiros. Estes companheiros falam: este sonho também é meu. E aí então eles partem em viagem para a Macedônia para ajudar este homem, procurar este homem. E aí eles chegam na cidade de Filipos. E aí é muito interessante a leitura, porque quando eles chegam em Filipos, no versículo 12, dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana principal da cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Pense em Paulo procurando o homem da Macedônia. Pense em Paulo lembrando da aparência daquela visão e procurando este homem. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com quem? Com quem? Com mulheres. Vamos ler mais para frente. Versículo 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Paulo é guiado por um sonho, que passa a ser o sonho de seus companheiros. E a hora que ele chega na cidade que deveria estar, ele encontra mulheres. Te pergunto, cadê o homem da Macedônia? Cadê o homem que foi o início deste sonho e o início desta jornada? Estes homens estão sendo conduzidos por um sonho, por uma visão. E eles chegam na cidade e encontram mulheres. Qual será que foi o conteúdo da conversa de Paulo com as mulheres? Escuta, vocês viram um homem assim, com uma barba, com um turbante, com uma roupa... Como é que foi a conversa de Paulo com essas mulheres? Será que Paulo descreveu o homem que ele tinha visto na esperança de encontrar este homem? Nós não sabemos qual foi o conteúdo dessa conversa, mas acredito que foi uma conversa tão impactante, que algo tocou no coração de Lídia. Versículo 14 diz assim: o Senhor abriu o seu coração para atender, e não entender, para atender a mensagem de Paulo.